Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, nós estamos iniciando esse nosso vídeo de hoje, que é o vídeo do 22º domingo do tempo comum. Estamos no mês da Bíblia e, providencialmente, a liturgia desse domingo fala da palavra de Deus. Fala da devoção e do respeito, a reverência que nós devemos ter para com esta palavra de Deus escrita, as suas palavras que estão aí inseridas num livro sagrado para orientar a nossa vida. E quais são as leituras para esse domingo? A primeira é Deuteronômio, capítulo 4, do versículo de 1 a 2, depois do capítulo 6 ao capítulo 8. Temos o Salmo 14, 15, segunda leitura de Tiago, capítulo 1, a carta de Tiago, capítulo 1, do 17 ao 18, depois do 21 ao 22 e, por último, o versículo 27. E o Evangelho é o de São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, depois do 14 ao 15, depois do 21 ao 23. Às vezes as leituras são assim, salteadas, versículos de um versículo a outro, depois pula, vai para outro versículo, porque vai se adequando à intencionalidade da liturgia, do dia, da liturgia que está sendo aí celebradas, as motivações que estão por trás daquelas leituras, das intenções para aquele domingo. Estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Esse domingo tem por trás de si uma teologia específica. Se nós fôssemos estudar, ou analisar, ou refletir especificamente sobre o livro do Deuteronômio, o enfoque seria outro totalmente diferente. Fôssemos pegar a carta de São Tiago, por exemplo, o enfoque, da mesma forma, seria totalmente diferente e assim por diante. Salmo, a oração, o Evangelho, todas as orações presidenciais, enfim. Nós poderíamos fazer uma reflexão isolada de cada uma delas, mas como eu gosto de fazer, e você que é inscrito aqui do nosso canal já sabe disso, eu gosto de unir todas as leituras, unir os pontos comuns que tem entre todas elas. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, aproveite, estamos no início do vídeo, porque depois você termina se esquecendo. Inscrever-se aí no nosso canal, deixar o gostei, ativar o sininho e, é claro, compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Como eu estava dizendo, nós poderíamos fazer uma homilia, uma reflexão sobre partes isoladas da liturgia, como é muito tranquilo que os padres façam assim. Muitos padres, por exemplo, fazem uma reflexão. É um pouco raro acontecer, bem verdade, mas acontece, que o padre pega o salmo do dia e faça uma reflexão. Difícil de se ver, mas não é impossível. Eu mesmo já vi. Então, por isso eu estou dizendo. Segunda leitura. Faz uma reflexão somente da segunda leitura, ou faz somente do Evangelho, ou faz os pontos comuns, ou escolhe um tema que aparece em algum momento e desenvolve a sua vida. Então, de qualquer parte da liturgia, você pode se utilizar para
desenvolver a sua reflexão. Não está obrigado a fazer deste ou daquele modelo, né? O modelo que eu sempre proponho é um modelo que une todas as leituras, mas esse é o modelo que eu proponho, né? Você pode fazer da forma que você quiser, desde que observe a liturgia do dia, né? Tem uma coerência com aquilo que... hoje eu vou falar de amizade. Mas por que você vai falar de amizade? Porque no Evangelho apareceu essa expressão. Aí tudo bem, mas se você tira de trás das suas orelhas, então você deve desconfiar disso aí, né? Mas se você encontrou a motivação dentro do conjunto da liturgia, então aí é plausível, né? Então, para que a gente não se alongue muito, vamos diretamente ao assunto desse 22º domingo do tempo comum. No início do vídeo eu fiz a oração do dia, que fala que Deus é fonte de todo o bem. Se Ele é fonte de todo o bem, nós devemos nos aproximar dEle para que possamos receber o alimento, né? E por isso nós pedimos alimentar, para que Ele nos alimente de tal modo, né, do que é bom, já que Ele é fonte de todo bem, então que Ele nos conceda esta bondade também, nos alimente com aquilo que é bom, e nos guarde com solicitude, o que nos destes. Vou dizer aqui as palavras que eu troquei aqui, as palavras ficou meio confuso. Então, estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, que nós nos unimos a Deus e permanecemos unidos a Deus, então nós estamos aí diante da fonte de todo o bem. Deus é fonte de todo o bem. No Evangelho, nós começamos exatamente com uma tentativa de aproximação. Tem um grupo de pessoas aí tentando se aproximar de Jesus. Vamos ver quais são as intenções desse grupo. Diz o Evangelho segundo Marcos que, naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei, os mestres da lei também conhecidos como levitas, né? Então, são pessoas desses dois grupos, fariseus e mestres da lei, ou doutores da lei. Vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Veja a postura. Estão reunidos em torno de Jesus Cristo, assim como nós, quando vamos à missa, estamos ali reunidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que nos perguntar aqui, quais são as intenções destes aqui do Evangelho que vieram se reunir em torno de Jesus? Quais são as nossas intenções quando vamos à igreja para nos reunir em torno de Jesus? O que vamos fazer ali em torno do altar de Deus, em torno do altar da palavra de Deus? Vamos para ficar observando se fulano de tal está com a roupa assim assado, vamos para ficar observando fulano X, fulano Y, cuidando da vida dos outros, ou cuidando da vida do padre, ou falando mal de A, de B. Quais são as nossas intenções quando vamos à Santa Missa? Outra possibilidade, estamos ali para conseguir um milagre, porque na igreja para nós é como se fosse um pronto-socorro, né? Eu vou quando eu estou precisando de auxílio, eu vou quando estou precisando de alguma coisa, eu vou quando estou desesperado. Não é algo que é do meu cotidiano, não é algo que eu estou ali costumeiramente me abastecendo da palavra de Deus, apesar dos desafios da vida, apesar dos sofrimentos. Não, eu vou ali quando eu preciso ir, quando eu tenho algum tipo de necessidade, quando estou angustiado, quando estou desesperado. Então vou à igreja para ouvir a palavra de Deus e tentar tirar dali algum consolo para os sofrimentos do dia a dia. Então, 2 exemplos. Poderia dar mais, né? Mais alguns exemplos, mas fiquemos com esses 2 exemplos, né? Pessoas que estão ali totalmente sem propósito, vão, como Maria vai com as outras, né? Vão para a igreja como Pilatos entrou no credo, né? Vocês sabem que Pilatos estava ali, né? Era o governador da época, né? Era o procurador romano. E terminou que o nome dele aparece até no credo, né? Tem católico que é um pouquinho assim, né? Ele vai para a igreja, mas ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali.
talvez não seja nem culpa dele, né? Seja culpa da catequese, enfim, mas, enfim, o fato é que está ali sem saber o que está se passando, não sabe o que vem depois da segunda leitura, não sabe por que fica de pé, não sabe por que senta, não sabe por que o padre beija o altar, não sabe por que se faz o sinal da cruz no início da missa, não sabe por que o padre abençoa. É uma vida assim, sem sentido, porque não se deu o devido sentido para isso, né? Então, nesse primeiro versículo, nós devemos nos perguntar: qual é a atitude destes que vão aqui se reunir em torno de Jesus? Qual é a nossa atitude quando nós vamos à igreja? O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar uma amizade com as pessoas? Nós vamos buscar uma familiaridade com o sacerdote? Ou nós vamos buscar a Jesus Cristo? Nós vamos para ver os pecados uns dos outros? Ou nós vamos para buscar a Jesus Cristo? Porque se você não vai por Jesus Cristo, por Ele ser quem é, por Ele ser Deus, então nós estamos aí totalmente, como se diz por aí, né? Fritos, né? Estamos fritos. Não tem... Você vai à igreja por outro motivo que não é Jesus Cristo, meu irmão, então o negócio está feio, né? Mas vamos para frente. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. Prática bonita, né? Higiênica. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Ok. A maneira certa de lavar os copos, a maneira certa de lavar as jarras, a maneira certa de lavar as vasilhas de cobre e assim por diante. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus. Aí vem o golpe, né? Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Por quê? É uma pergunta capciosa, né? Parece William Bonner entrevistando os candidatos agora, né? Cada pergunta que a gente fica impressionado, né? E Jesus respondeu. Jesus soube se sair melhor do que alguns candidatos por aí. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Veja a referência à palavra de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É categórico Jesus Cristo utilizando a palavra de Deus do Antigo Testamento para dizer como é a postura que Deus quer de nós. Não é uma postura hipócrita que louva com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Não basta se reunir como estes aqui, eles estão ali em torno de Jesus Cristo, eles estão em torno do Filho de Deus, mas para eles tanto faz como tanto fez, não faz diferença. Então, se você é católico, você vai à missa, e para você tanto faz, não interessa o que está acontecendo ali no altar, não interessa o seu comprometimento com a palavra de Deus, o seu louvor é simplesmente da boca para fora, então não usa o nome de católico, não usa esse nome de cristão, você está gastando e desgastando esse nome que é muito valioso, porque ser cristão é ser de Cristo, ser católico está aberto para todos. Ora, então a postura tem que ser outra, não pode ser simplesmente um faz de conta e não pode ser simplesmente uma hipocrisia, como Jesus, o próprio Cristo, o próprio Jesus está falando aqui, denunciando, dando uma palavra de chamada de atenção, utilizando a própria palavra de Deus e citando o profeta Isaías. Então, seguindo, versículo 7. De nada adianta, continua Jesus, de nada adianta o culto que me prestam. Nossa, parece que ele está falando para alguns católicos nos dias de hoje, né? O pessoal vai à missa, o pessoal celebra novena, o pessoal reza o terço, faz ofício, faz isso, faz aquilo. E aí o que Jesus diz?
De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ora, não, nada vale. Se aquilo que você prega é aquilo que está na sua cabeça, não adianta de nada. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Vocês abandonam aquilo que está na Sagrada Escritura, aquilo que está na Palavra de Deus encarnada, para seguir simplesmente costumes e costumes bobos. Muitas vezes. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, compreendei. Que tem uma diferença muito grande entre escutar e compreender. Né? Eu preciso escutar, eu preciso entender. Tem gente que escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, o que sai do seu coração. Pois é de dentro do coração, versículo 21, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, aqui pode entrar a corrupção, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, falta de juízo. Aqui a lista termina com essa falta de juízo, mas essa lista poderia ser muito maior. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Aqui, Jesus Cristo está nos alertando, está nos dizendo que preciso nós estarmos atentos à palavra de Deus e ter cuidado com que postura nós estamos nos aproximando dele. Por que somos católicos? Por que somos cristãos? Por que dizemos que acreditamos no Evangelho se a nossa postura, quando nos aproximamos para louvar a Deus, quando nos aproximamos da missa, da igreja, dos sacramentos, dos atos de piedade, nós nos aproximamos com o coração manchado pelo pecado e manchado por todo tipo de maldade. Se você se aproxima do altar de Deus com o coração manchado por tudo isso aqui, e talvez mais intrigas, mais fofocas, mais ressentimentos, e mais não sei quantas coisas mais pode estar aí poluindo o seu coração e a sua mente. É preciso mudar de postura. E nós vamos mudar de postura à medida que nos aproximarmos da palavra de Deus. Por isso é preciso ler esta palavra de Deus, estar aí bem próximo, para não ficar apegado simplesmente a detalhes. Né? Às vezes tem gente aí hoje em dia brigando porque fulano de tal vai à missa e usa véu. E a outra que usa véu vai e reclama da outra porque a outra está sem véu. Né? E ficam brigando por causa desse detalhe. Né? Quer usar véu? Usa. Não quer usar? Não usa. Qual é dos 10 mandamentos da lei? Está na Bíblia. Usar ou não usar o véu está na Bíblia. Agora, dos 10 mandamentos da lei de Deus, e quando Deus resumiu os 10 mandamentos no mandamento do amor, eu não vejo onde está aí a questão do véu. Isso para dar um exemplo, né? Tem um monte de exemplos que nós podemos dar. Né? As pessoas estão apegadas a pequenas coisas. As pessoas estão apegadas a pequenos detalhes. E o essencial muitas vezes fica perdido. Como está no livro do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. E muitas vezes nós, por esta pecaminosidade, por essa queda do ser humano, que o ser humano sempre está propenso a pecar, sempre está propenso a cair no erro, ele não consegue ver aquilo que de fato é essencial. Vai dar banho no menino, usa uma bacia com água, a água fica suja, aí quando vai jogar a água suja fora do banho, essa água suja que usou no banho da criança, joga a água e a criança junto. Então, é preciso escutar a palavra de Deus, não ficar escutando vozes, né? Vozes dissonantes por aí. Ah, faça isso, faça aquilo. A gente vai atrás do catecismo, vai ler a palavra de Deus e vai encontrar
o direcionamento para a sua vida. Tem uns padres que puxam para um lado, tem uns leigos que puxam para outro, mas onde está Jesus Cristo nessa história, né? Ele é que é o direcionador da nossa vida, Ele que vai nos direcionar para onde nós devemos nos encontrar. Por isso que, quando São Tiago escreveu a sua carta, ele disse o seguinte, vou ler aqui rapidamente, porque nosso vídeo já está ficando comprido, né? E isso não é bom, porque aí você dá preguiça de assistir, né? Porque o povo aqui é preguiçoso. Não estou chamando você de preguiçoso, né? Você que está vendo esse vídeo até agora, né? Você está assistindo, né? Mas tem gente que não consegue passar de 2 minutos, né? Mas paciência, né? Então, irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem de onde? Vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, de livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra em que vós foi implantada e que é capaz de salvar vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 3 vezes ele repetiu aqui a expressão. Palavra da verdade. Palavra de humildade que em vós foi implantada. Palavra que deve ser para nós prática. Não simplesmente ouvir. Não ser simplesmente ouvintes da palavra, mas colocar em prática esta palavra. Porque quem faz isso se engana a si próprio. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra de Deus que nos invita, né? Palavra de Deus que nos move para isso. Mas tem gente que está preocupado porque o pano do altar está verde ou está vermelho, está amarelo ou está azul, né? E as pessoas estão passando fome, e as pessoas estão com necessidade. É claro que tem que se fazer as coisas com dignidade, evidentemente, né? Há uma série de coisas que nós podemos fazer sem deixar de fazer outras, né? Agora, quando nós paramos para analisar, nós devemos sempre buscar aquilo que é mais urgente e essencial. Quando nós dizemos que isso aqui é urgente, nós não estamos dizendo que aquilo lá não é importante ou que aquilo lá não deve ser feito. Não, simplesmente aqui, nesse momento, é a prioridade. Então a gente tem que fazer esse discernimento também à luz da palavra de Deus. No Deuteronômio, nós escutamos palavras semelhantes que nos motivam a esta adesão à palavra de Deus. Moisés, quando falou ao povo, disse: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Quais são os mandamentos que Deus nos prescreve? Qual é esta palavra que Deus nos direciona para que nós tenhamos vida e vida em abundância? É o amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros. Esse é o maior e o principal dos mandamentos. Depois que nós fizermos este, que é o mais urgente e o mais importante, então nós vamos nos preocupar com os outros. Se você ainda não conseguiu viver este, os outros, nem adianta pensar. Você tem que começar por esse. Não pode querer começar pelo outro. Eu vou à missa todo domingo. Eu tenho certeza absoluta, estou convicto de que, talvez a expressão que eu vou usar seja um pouco forte, mas Deus está se lixando para a missa que você vai todo domingo. Se não tem amor, querido, não se iluda, não se engane.
Se você não é capaz de amar o seu próximo, aquele que está diante de você com necessidades, seja ela de âmbito material, seja ela de âmbito espiritual, se você não é capaz de estender a sua mão, emprestar o seu ouvido, emprestar o seu ombro, emprestar a sua atenção, ou até mesmo até os seus recursos financeiros para ir ao encontro e ajudar o seu irmão, esquece o resto. Esquece que não adianta fazer. Não adianta. Se não há amor, não adianta se preocupar com mais nada na sua vida. A vela do altar está desincerta. Grandes coisas, né? Meus queridos irmãos de fé, tem coisas mais importantes na nossa vida do que nós ficarmos nos preocupando com pequenos detalhes. É claro, cada um é livre para seguir o seu caminho, né? Na reflexão do Padre Nilo desse domingo, ele diz assim: ouve-se com alguma frequência. Sempre foi assim. Para que mudar? A Igreja é constantemente chamada a não ficar presa às tradições humanas dos antepassados, mas estar atenta aos sinais dos tempos. Para quê? Para viver concretamente o Evangelho e se converter a Jesus, o único Mestre. As comunidades cristãs necessitam estar sempre alertas para atualizar o projeto do reino de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos fazer esse discernimento, ouvir a palavra de Deus, olhar a realidade e discernir aquilo que nós precisamos fazer à luz desta realidade iluminada pela palavra de Deus. A palavra de Deus como critério de discernimento para a nossa ação. O que Deus me pede para fazer diante de determinada situação? Deus me pede para amar. Amar e não me afastar dele, não me afastar da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então, nós podemos dizer que a palavra que resume a liturgia desse 22º domingo do tempo comum é a própria palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra que não passa, palavra que é lei, palavra que é mandamento, palavra que é verdade, palavra de humildade, palavra que deve ser colocada em prática e palavra que deve me levar a estar em torno de Jesus, não como estes fariseus e estes mestres da lei que estavam aí simplesmente por interesses pessoais e particulares dos seus grupos, mas que nós de fato nos aproximemos do altar de Deus como pessoas que buscam o bem comum, o bem das nossas comunidades. Meus caríssimos irmãos de fé, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco nesse canal Irmãos de Fé e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Até mais.